Sejam todos bem-vindos ao programa Nas Redes da Caridade. Uma alegria muito grande estarmos novamente juntos para juntos conversarmos sobre um novo tema, à luz da doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre um tema interessante, do qual eu vou até pedir para o D'Alessandro, que vai ler um trecho do livro e vai nos esclarecer sobre esse tema, que é os que dormem. Os que dormem. Interessante esse tema. E o D'Alessandro vai dar o seu bom dia e já vai iniciar. E cada um vai entrando na conversa e vai iniciando com o seu bom dia. Então, bom dia a todos. Uma alegria muito grande. Estamos pelos canais do YouTube, Facebook, Instagram. Não deixe você de dar o seu like, compartilhar, para que assim o programa possa se sustentar e permanecer ao vivo com todos vocês. Bom dia a todos. Bom dia, D'Alessandro, e explica pra gente aí o que é esse negócio, os que dormem. Bom dia, gratidão por acolher na vossa casa física, vossa casa mental. No livro Os Mensageiros, publicado em 1944, o senhor André Luiz tem uma nobre tarefa de mostrar algo que está já no Livro dos Espíritos, publicado em 1857, quando Kardec trata das questões 400 seguinte, o sono dos espíritos. Será que espírito dorme? Então, André Luiz amplia um pouco o horizonte, claro, toda uma equipe de espíritos. E o capítulo 22, nós aqui, o tema é os que dormem, só vou ler um trechinho para a gente fazer a reflexão. Sim, André, ele estava vendo ali 1980 pessoas deitadas na colônia chamada Mansão da Paz. Ele fica admirado, André Luiz, e o benfeitor Aniceto fala: sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiado a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Ele continua, né? Você vai ler, claro. Qual é o capítulo? 22, os que dormem. Então, D'Alessandro, vamos conversar sobre isso aqui, viu, Wilson e doutor Nilson? Aquela crença lá que assim, durma em paz, fica em paz, tem gente que realmente vai ficar nessas câmaras aí de retificação o resto da vida, é isso aí, doutor Nilson? O resto da vida não, mas um bom tempo da vida fica, porque nós temos os irmãos que, por sinal, todos que eu conheço são pessoas muito decentes, certo, que é os testemunhas de Jeová. São muito decentes, os que eu conheci até hoje. Eles têm dos seus dogmas, é que o sujeito morre e vai ficar dormindo até o dia que vai ter a magia do juízo final. Então a pessoa às vezes escutou aquilo durante 50 anos, 60 anos, ele está muito induzido em cima disso. Então são pessoas aí boas, mas em cima da sua crença, do seu dogma, levou nessa direção. Agora, fora disso, tem aqueles mesmos que querem dormir para fugir. Mas você sabe como é, ele vai conseguir dormir um tempo, porque vai chegar uma hora que ele mesmo vai entrar no desgaste e vai precisar vir, na maioria das vezes, em cima de dores, porque esses que precisam passar por isso, vai passar por cima de dores. Mas existe um número grande, por isso que existe um número grande de hospitais no mundo espiritual. É uma coisa que tem e muitos. Normalmente, ele diz que grande parte da população do nosso planeta, pelo estado ainda evolutivo nosso,
passa, às vezes, dá uma passagem por ali, pelo hospital, na maioria das vezes. Tem uns que é muito rápido, que é recuperar, né? Tem uns que demora mais. E tem gente que fica no sono. Eu já contei esse caso aqui uma vez, do mestre de yoga lá na Índia, Certo. que ele procurou o Eurípides aqui no hospital, desse Eurípides. Eu sou muito conhecido lá na Índia, e tinha um jornalista que passou a vida me atacando, ele também era muito conhecido. E ele desencarnou e ele não está bem. Eu gostaria de ajudá-lo, mas eu não queria ajudá-lo lá na Índia, porque as colônias, as pessoas iam mais ou menos saber, e ele ia saber que sou eu que estou ajudando, não queria. Queria permissão para trazer ele para cá. E Eurípides permitiu. Então disse que ele veio com aquele homem nos braços, dormindo, botou lá na cama, e esse professor de yoga, esse mestre, já em espírito, Isso. todo dia chegava, ficava meia hora em meditação, enquanto ficava em meditação, ali no quarto, o corpo do jornalista ficava tremendo. Aí ele fazia todo dia. Aí ele disse que mais ou menos 1 mês, 2 meses por aí, o cara começou a acordar. Aí ele falou para Eurípides: agora eu vou parar de vir, que eu não quero que ele saiba que sou eu que estou ajudando. Eurípides? Não, o mestre yoga. Aí ele deixou por conta de Eurípides o resto do tratamento. Então você veja, ele ficou dormindo um bom tempo. E era em cima de quê? Das críticas, do materialismo dele, porque o outro era espiritualista. Por isso que o D'Alessandro leu agora que muitos materialistas ficam cegos, porque negou tudo, fica às vezes dormindo. Eu não sei. Cego, é comum isso. Porque estava no mundo espiritual, Eurípides encarnado, e aparece esse indiano. Nesse dia, lá no hospital de Eurípides, lá no mundo espiritual. Isso, só para esclarecer. Ele como espírito vem diz: olha, eu queria trazer essa pessoa. Isso. E ele traz para tratar aqui, porque ele não quer. E ele desaparece, que ele não quer que o homem saiba que é ele. Que o senhor fala com uma naturalidade tão grande que a pessoa não sabe se está encarnado ou não, né? Então ficou bem claro aí pra gente. Todo mundo desencarnado. Então, Wilson, vamos entrar aí no programa, Wilson. Bom dia. Bom dia a todos. Esse tema, Os que Dormem, ele é um tema bem amplo, né? Que dá pra gente abordar bastante temas. E eu me lembro de um texto de Emmanuel, que ele fala sobre os que dormem realmente, mas ele traz uma citação assim, que a gente tem um olhar muito crítico para os que convivem nos nossos grupos da sociedade, tanto na família, quanto no trabalho, nos grupos religiosos. Então a gente olha aquele indivíduo, por exemplo, que chega atrasado na reunião e tem um olhar de crítica. A gente olha para aquele indivíduo que às vezes não se dedica fielmente à sua família e a gente tem um olho de crítica. A gente olha para aquele indivíduo que no grupo do nosso de trabalho não faz o seu trabalho com afinco, então a gente observa e critica. A gente olha aquele determinado cidadão que está numa partida de futebol e se altera e começa a soltar palavras de baixo calão para o juiz e critica. Então ele fala que muitas vezes a gente passa uma vida inteira olhando o posicionamento e comportamento dos outros, sempre criticando, sempre com um olhar de julgamento. Mas ao passar essa existência inteira olhando o nosso próximo, a gente esquece de olhar para nós. E então ele faz essa comparação, que então alguns indivíduos passam a sua vida dormindo, simplesmente observando, julgando e criticando a vida do outro. Certo. Quando na verdade a nossa função, a nossa missão como espíritos imortais encarnados é observar o nosso comportamento, observar as nossas tendências e tentar modificar e melhorar. Então ele faz esse tema, ele traz essa mensagem, até lembrando uma passagem de Paulo, que ele lembra que ele chama todos ao despertamento, ao acordar, para que a gente não olhe para o nosso próximo com olhar julgador, mas que a gente olhe para o nosso próximo tirando lições para que a gente possa melhorar, né? Crescer. É não ser tão severo com o semelhante, né? Crítico, né? Olhar um pouco mais para si. Mas eu queria, D'Alessandro, explicar para a gente aqui, todo mundo espiritual existem esses locais, essas câmaras, que chamam de retificação, né? Eu me lembro o André Luiz, em algumas obras, comentando sobre esse assunto. Então, o mundo espiritual, ele é muito semelhante com esse nosso mundo aqui da matéria, e os problemas que nós temos aqui na matéria, nós também
continuamos lá? Exatamente. Aqui é a cópia imperfeita de lá, de acordo com o Livro dos Espíritos, a introdução. E depois o benfeitor... Aqui é a cópia imperfeita. Perfeita de lá. O benfeitor Mesmer, numa das revistas espírita, faz até, de novo, ele relembra a analogia. Então, lá é o mundo primitivo e verdadeiro, que eles falam. Aqui é secundário e transitório. Então, se a gente ler um pouquinho, lembrar das obras de André Luiz, ele vai precisar dormir. Então, nem todo espírito precisa passar por uma certa sonolência. Né? Agora, esse grau em questão, nesta obra, ele não está na colônia nosso solar, ele está em tipo um posto de socorro, né, que é a Mansão da Paz, e aí tem está numa região bem delicada do umbral, e aí tem um departamento ao qual eles estão acolhendo 1980, ele usa até esse termo, e dos 1980 que estavam ali dormindo, somente 400 iam receber medicamentos. Então é toda uma equipe de médicos e enfermeiros para ajudar esses, assim que já estão aos pouquinhos se libertando, como falou o senhor José Nilson, que ele deixa bem claro aqui, o vazio existencial. Então olha como o materialismo, né, essa influência muito grande que ainda existe na nossa sociedade, que o espiritismo vem educar. Né? O espiritismo vem combater, entre aspas, combater o materialismo. Só para o pessoal de casa entender, então a pessoa parece que num estado comatoso assim, ela está alheia à sua realidade, é isso? Você vê como ele mesmo diz o materialismo. Eu falei do camarada que fica 50 anos escutando lá o orientador religioso dele dizendo que ele vai ficar dormindo. Agora imagina, o sujeito passou uma vida toda escutando pelos mestres, pelos pais, pelos ganhadores de prêmio Nobel, que Deus não existe, que o Espírito não existe, que morreu, acabou. Olha o que ficou na cabeça dessa pessoa. Ele não tem sentido na vida. Então ele quer mesmo desaparecer. O sujeito... É um mecanismo de fuga dele. É um mecanismo de fuga. Só que ele vai ter que porque isso não existe. Porque evoluir é lei do universo. Então não adianta o cara querer estacionar, porque ele não vai conseguir. Porque se a pessoa até mesmo estacionar, ele vai ter um desgaste com o correr do tempo da própria matéria e vai fazer com que ele já vibre em outra frequência que não seja aquela que ele estava. Ele não tem possibilidade de ficar o tempo todo estacionado. Esse desgaste, eu falo, é o sofrimento. O sofrimento vai fazer com que aquele perispírito, a dor, ele mesmo sofra alterações, e o impulso de dentro para fora, que esse impulso está lá no inconsciente puro dele, da essência divina, que a essência divina já tem esse impulso da direção da evolução. Então nós vamos evoluir querendo ou não querendo, somos obrigados a evoluir. Agora, esses camaradas, às vezes, ele dificulta, igual o suicida. Ele suicida, ele morre? Não morre. Mas ele cria um problema para ele, mas não morre. Mas ele achou momentaneamente que ia morrer. E não morre. É assim que vai funcionar. Então, esse sono é transitório. E lembra, aqui no nosso meio, nós temos doenças que provocam sono. O sujeito tem a mosca lá, que faz o sujeito dormir o tempo todo. Ele tem aqui determinado estado depressivo, que ele fica praticamente quase que dormindo. Certo. Tem as doenças do sono. Tem uma série de coisas que ele foge nessa direção. Mas ele também tem um limite para isso. Então, no mundo espiritual, tem os hospitais. Tem gente até espírita, parece incrível, achando que não tem hospitais do outro lado. Imagine, se aqui tem, imagine do outro lado. Porque se aqui um sujeito é morador de rua, ele cai, aí alguém telefona, vê o SAMU levar ele para o hospital, imagine do outro lado não vai ter gente atento para essas coisas. Claro que tem, não tenha dúvida. Né? Então ele não está abandonado, a mão de Deus está agindo. Agora, às vezes ele vai ficar um tempinho. Nas colônias, você vê que eles falam lá nos hospitais, tem vários que ficam um bom tempo. Sim. Um bom tempo. Mas naquele bom tempo, além dele ter o mecanismo de dentro, eles estão forçando também fora. Ou seja, dando imposições de mão, passando magnetismo. Medicações, vezes, né? Medicações que é usada do outro lado. O outro lado usa uma série de medicamentos. E usa medicamentos energéticos. Qual é o medicamento que eles usam do outro lado? Eles usam a homeopatia, usa a acupuntura, usa a fitoterapia, usa o magnetismo, usa a imposição de mão, usa a água fluídica, usa uma série
de coisas, inclusive passando água fluídica com magnetismo, às vezes até dando banho da pessoa lá na cama para ele também se recuperar. Eu queria aproveitar essa fala do Dr. Zenilson. Então, olha só o que ele falou que eles usam para tratamento: homeopatia, fitoterapia, acupuntura, magnetismo, tudo que são as terapêuticas do futuro. Que chamam aqui de terapias alternativas. Mas é próprio da gente ignorar. Então, será que, então, já que a gente está falando dos que dormem, será que nós ainda, então, os humanos, e vamos falar assim, com todo respeito à classe médica que estudou para isso, mas que dedica-se só à alopatia, será que não está na hora de todos os médicos também despertarem para um trabalho conjunto entre a alopatia e essas medicinas ditas alternativas, para que não trate só o físico, mas também o espírito? Isso já até oficial. Já vem acontecendo. Já vem oficial. Você olha, por exemplo, medicina ayurvédica é oficial na Índia, em vários estados americanos, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa é em vários países, a acupuntura, homeopatia em vários países, fitoterapia em vários países, naturopatia em vários países, a hidroterapia, tratamento com água, que também é usado aqui, lá também se usa muito, é usado em vários países. Então nós temos medicina antroposófica usada em vários países, então já existe oficial em alguns países, só falta a sociedade está no caminho, mas tem resistência por quê? Por conta do nosso atraso. Interesses econômicos. Interesses econômicos, né? Então, a história diz que em 1900 os Estados Unidos tinha 100 farmácias homeopatas. Em 1900 isso. 100 hospitais. 100 hospitais. Hospitais? Faculdades que ensinavam homeopatia. É isso? Depois fecharam tudo. Então ele está dando uma... Aí depois vem uma grande empresa, um grande empresário, termina com isso porque a medicação hoje é um grande lucro, né? Hoje a gente vê as vacinas aí, a briga que é, né? Alguns bilhões de dólares. Bilhões, mas a gente tem que ver o benefício que nós temos, né? E algumas pessoas veem o benefício, mas outras estão querendo ver só o lucro. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui. O Brasil vem vacinando, assim, 2 milhões para cima de pessoas todos os dias. Isso é uma coisa fantástica que às vezes as pessoas não dão atenção. O Brasil chega a vacinar um Portugal em 4 dias. Vacina uma Nova Zelândia em 2 dias. Só para ver o potencial que é esse país em uma ação comunitária, uma ação de saúde, uma ação social. Quando ele quer, se une, ninguém segura. E às vezes a gente fica brigando por bobagens aí, né? Então vamos ficar atentos. Devia soltar fogos todos os dias. A quantidade de pessoas... Sabe que é vacinar 3 milhões de pessoas num único dia? Só vou dar mais um dado. O Brasil passou ontem os Estados Unidos em 56% na primeira dose. Não é qualquer país que faz isso. Do terceiro mundo. E vou dar mais um dado. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem vacinado 40% da sua população total na segunda dose. Pode procurar qualquer cidade do mundo no tempo hábil que o Brasil conseguiu fazer isso, com todas as suas dificuldades, em um país continental. Então, brasileiros, atenção, o seu Brasil vale muito, valorize o seu Brasil. Era só isso, porque às vezes as pessoas não valorizam, né? Continuamos para os que dormem. Alessandro. E o pessoal às vezes gosta de matemática, né? Então por isso que não faz essas comparações, né? Que é importante a estatística. É importante, né? Então. O que mais? Podemos falar do... Ô Wilson, você que... Os bichinhos dormem? O que é? Será que os bichinhos dormem? Os bichinhos dormem. Então, os animais eles dormem um pouquinho mais que nós na vida física deles aqui, porque eles têm uma necessidade maior ali. Mas eu queria lembrar também desse Temos que Dormem para a consciência da correta forma de nós lidarmos com eles, tratarmos eles, ajudá-los no seu desenvolvimento, dando a atenção e da grande responsabilidade que cada um de nós assume ao adotar, ou falar, ao comprar, que a gente não indica comprar, a gente indica adotar, porque hoje existem muitos animais em diversas ONGs aí por todas as cidades. Então, se você está pensando em adquirir um animal, compareça a uma ONG, porque existem diversas ONGs aí que estão lotadas de animais aí para serem adotados. E não adote só bebê, né? A maioria das pessoas
que é sempre adotar um filhote. E tem muitos cães, gatos já de uma idade mais avançada que acabam não sendo adotados. Mas quando a gente adota e leva esse animal, esse pet para dentro do nosso lar, a responsabilidade que a gente tem perante a eles na ajuda do desenvolvimento daquele princípio inteligente que ali está. Porque assim como nós estamos em evolução, estamos aprendendo, né, que fala dentro da doutrina, tudo evolui, do átomo ao arcanjo, eles também estão nessa cadeia evolutiva, e através da encarnação e através do convívio conosco, seres humanos, porque quando se pergunta para Emmanuel no Consolador quais são os animais que têm o maior grau de evolução, ele é enfático em responder que são os animais que têm o convívio mais próximo com nós humanos. E aí ele completa que eles têm essa evolução mais completa, porque no convívio com nós humanos, eles nos observam e imitam nossos comportamentos e emoções. Então, quando eles imitam comportamentos e emoções, eles já estão começando a expressar um início de livre-arbítrio. Que a gente sabe que é através do livre-arbítrio onde a gente começa a tomar decisões e escolhas que vão contribuir para a nossa evolução. Então eles já estão exercitando esse livre-arbítrio. Então a nossa responsabilidade, assim como nós quando tem nossos filhos, um casal decide ter um filho, a responsabilidade do exemplo através do trabalho, do exemplo através de posturas, do exemplo através do que fala, do que assiste. Porque os animais, apesar de não se comunicarem verbalmente assim como nós estamos fazendo aqui, eles têm um poder de observação e cópia da gente muito grande. Então aí está a nossa responsabilidade. Então que a gente acorde para a nossa responsabilidade perante os nossos irmãos menores. Falar em acordar, deixa só um minutinho. Pessoal, lá no Luiz Monteiro de Barros, nós estamos assim voltando aos poucos, mas nós já temos as palestras de quinta-feira à tarde, nós já temos as palestras de domingo à tarde. Então, quem quiser, 3223-5635, pode ligar lá, confirmar, pega o endereço Silva Jardim, número 1, e já estamos lá dando passe. As sessões de desobsessão não pararam, estão lá também funcionando. Tudo assim, com respeito, com certo rigor, porque a gente tem que respeitar o nosso semelhante, usando máscara. Está todo mundo vacinado, mas usa máscara. Manter um certo distanciamento, não falar de frente um para o outro, né? É uma forma de um amparar e proteger o outro. E está se protegendo, né? Então, e o que mais? Os cafés, né? Na parte da caridade, lá da parte social, o Luiz Monteiro também vem funcionando todos os dias na parte da manhã e agora já voltando aos sábados. Então, quem quiser, por favor, ligue lá, consulte para que você possa participar de um trabalho voluntário, participar de um grupo de estudos e assim vai colaborando para o seu esclarecimento e você acordar, né, para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, eu vou levantar a bola aqui, não sei quem é que vai bater sobre os que dormem. D'Alessandro, fala, meu filho. Ele fala um tema muito interessante, a comparação da enxada, né? A crença na vida superior, uma atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa, que quando a gente vê no Livro dos Espíritos, a questão 642, quando Kardec fala, para agradar a Deus basta não fazer o mal, a resposta é profunda. É necessário fazer o bem no limite de suas forças. Então, às vezes a pessoa tem o potencial e a vida está convidando, através das vozes alerta da consciência, o anjo guardião para um trabalho interior e para um trabalho assistencial, que não falta na Cidade de Santos, são instituições de caridade, né? Por isso que o slogan da bandeira é a terra da liberdade e da caridade, e às vezes a pessoa fica neutra, né, diante da vida. E isso vai gerar consequência para o espírito imortal. Quantas pessoas do movimento espírita, Chico Xavier tem aquela frase famosa, né, quando ele fala que muita gente se arrepende de não ter feito o bem, né? Então é muito preocupante quando a pessoa às vezes fica meio parado, acomodado, né? Porque a pessoa fala assim, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz bem, né? Deixar de fazer o bem é um mal que está se fazendo. Não é isso, doutor? Isso faz mal para a saúde, não faz? Claro que fazer o bem não faz bem? Fazer o bem não tem erro, não tem possibilidade, porque fazer o bem você está dentro das virtudes divinas. O senhor mesmo fala assim, eu nunca vi quem ama adoecer. Não adoece. Porque adoece. Não adoece. Agora, dessa coisa do sono, é bem interessante também as pessoas lembrarem assim,
Porque é uma das coisas da natureza. Você vê o ser, o vivente, não pode viver sem dormir, não consegue. Sem beber água, né? sem se alimentar, sem respirar, não pode. E ainda tem outros que colocam o problema do sexo, mas o sexo ainda há discussão. Mas esse dormir, beber, comer e respirar não consegue viver. Então é uma lei pertence aos seres viventes, da natureza. Então o sono é interessante. Você pega uma criancinha pequena, ela dorme muito. Uma criança pequena dorme 18 horas, porque ela vai precisar gastar energia para o seu crescimento. Então ela tem que gastar, porque quando ela está acordada, ela se movimenta muito. Então ela precisa guardar essa energia, muito. Um filhote, ele também fica mais parado. Olha o passarinhozinho no ninho, ele depois é que vai, no início ele está ali. Uma beija-flor gasta aquela energia imensa para ela. Então ele vai precisando fazer isto. Então quando a pessoa não dorme, ele dá problema. Ele precisa às vezes dormir. Tem pessoas que entram no distúrbio, que não está dormindo, precisa tomar remédio para poder dormir, porque ele não pode ficar, o sono faz parte, porque durante o sono, além dele recuperar-se fisicamente, ele vai gastar energia. Por isso que o sujeito vai dormir à noite. Não é aconselhável comer uma feijoada antes de dormir. Não? Não é não, porque ele vai gastar muita energia para trabalhar aquele alimento. Então, por isso que a alimentação à noite, principalmente umas 9 horas da noite dele, tinha que ser uma coisa leve. Uma canjinha, uma sopa, uma coisa leve. Porque, assim, quando for para dormir, porque ele vai gastar aquela energia. Então, é importante que ele gaste a energia dele para ajeitar as coisas do corpo. E principalmente porque o espírito, muitas vezes, ele precisa sair, precisa trabalhar, se ele ficar ali concentrado em cima daquela energia do corpo, não é saudável. Então o sono é uma coisa calável. Então, por exemplo, a criança pequena precisa dormir. Então tem pessoas que chegam a visita em casa, tira a criança do berço e vai mostrar a visita. Cadê isso? Falta de respeito com uma criança. A criança precisa daquele sono. E as pessoas não dão respeito. Mas os animais também é assim. Agora os animais têm aquele soninho leve, que tipo passarinho, ele tem que ter lâmpada, porque ele fica ali preso em cima do pedaço de pau. Qualquer coisa ele cai. Então ele tem que ficar ali, o soninho de passarinho que ele diz, acorda dele. Mas o animal também tem isso. Você vê que esses animais, às vezes grandes, como ursos, o que é que eles ficam? Ficam hibernados um bom tempo. Olha a forma também dele, e conserva energia. Ele se alimenta e fica hibernado, às vezes, muito tempo, e a energia conservada por causa do sono dele, que não desgasta. Então, quieto. Faz parte desse processo do sono. Agora, do outro lado, também o espírito precisa dormir. Nós estamos. Até quem estiver bem. Você vê que ele trabalha naquelas colônias, mas tem as horas de repouso. Tem as horas de distração e tem as horas de repouso. Eles também, porque tem gente que acha que o espírito não dorme. Dorme sim. Agora, um dos que não dorme, que sofre muito, por exemplo, o sujeito suicida. Às vezes ele fica vendo a cena dele, dos outros, durante muito tempo, dia e noite. É uma coisa terrível. Ele entra já numa loucura em cima da loucura, aquela coisa doida. Então, por isso que o sono é uma das leis, ainda vai ser estudada mais o sono, mais do que o que é. O sono, os sonhos, são coisas que ainda precisamos estudar. Por isso que o Espiritismo, ele enveredou por isso, falando do sono, do sonho, ele envereda. Porque aí os grandes mestres do psiquismo envereda, e estudado isso na fisiologia do animal, o homem dorme, o animal dorme, a planta dorme, e assim por diante. Tudo dorme, os seres dormem. Mas nós podemos dizer assim, que quanto mais atrasado, mais dorme, e quanto mais adiantado, mais esperto se está? Não, porque às vezes o jovem precisa dormir bem pelo processo de crescimento. Não quer dizer que ele seja mais atrasado. Não, em termos de evolução, assim, né? Não, mais evoluído não quer dizer. Agora, normalmente o velho dorme menos. Então, o velho dorme menos. Por isso que tem pessoas que chegam e dizem, eu durmo, eu acordo de madrugada, no teu sono, de que você vai dormir que hora? A mulher fala, não, na hora do Jornal Nacional ele já vai dormir. Quer dizer, ele vai dormir 8 e pouco.
Quando dá 1 hora, ele acordou. Ele já dormiu bem demais, de 8 até 1 hora. Ele dormiu 5 horas, ele dormiu bem. O que acontece, ele acha que dormiu pouco. O cara diz, não dormiu pouco, não, dormiu 5 anos. Você... É que ele não percebeu que ele dormiu lá na novela. Aí né? eu digo, às vezes, brincando com ele, eu digo, olha, para você dormir 18 horas igual um recém-nascido, só na próxima encarnação. Nessa não tem mais jeito. Perdida. Nessa não tem mais jeito. Falou isso. Se a gente pegar na história do cristianismo também esse exemplo dos que dormem, a gente vai ver comportamentos dos apóstolos. Se a gente for lembrar, por exemplo, Judas, ele queria, na visão dele, do entendimento dele, que o que Cristo estava trazendo fosse disseminado por todos e que assumisse o comando. Então é quando ele entrega a ele e acontece tudo o que acontece. Mas quando ele acorda, deixa de dormir, cai em si, ele percebe que ele teve uma atitude equivocada. Pedro nega ele 3 vezes. Depois ele cai em si e se torna essa pedra angular do cristianismo, né? Quando até no reencontro, Pedro, tu me amas, ele repete 3 vezes, ele afirma que sim. Maria de Magdala, também no começo da sua trajetória, numa forma de vida diferente, ao contato com o mestre, ela acorda e transforma totalmente a sua vida, tanto que quando ele reaparece, é a primeira pessoa que ele tem o contato. E Paulo, que se a gente for ver aí o vaso escolhido, lutava fortemente contra o cristianismo, chegando até a matar diversos cristãos, mas naquele encontro simbólico ali nas portas de Damasco, ele acorda para a vida e aí faz toda aquela transformação, né, vai buscar a sua mudança e através dos comportamentos. Então são 4 simbolismos que a gente tem dentro do cristianismo ali dessa história, mostrando que às vezes a gente está cristalizado em determinadas ideologias, em determinados pensamentos, e aí o importante da gente viver em sociedade e ter o convívio com outras pessoas em grupos, que seja de trabalho, de família e grupos de estudos na sua religião, porque através dos pontos de vista de outras pessoas, a importância de nos mostrar, de nos alertar outros posicionamentos, outras posturas, onde a gente, poxa, realmente eu estou vendo só por esse lado, mas tem outras aberturas, tem outras formas de enxergar. Então, o importante, o homem é feito para viver em sociedade. Então, o homem é feito para evoluir em grupo. Aquele ser, indivíduo que prefere ter uma vida de eremita, não está errado, não está errado, é uma opção dele. Mas a gente evolui muito mais quando a gente pode conviver e trocar ideias em grupo. Né? Certo. Pessoal, eu estou preocupado que tem que fazer uma propaganda da caneca. A nossa direção... Ô Max, vamos fazer a propaganda da caneca? Pra gente... Pode ser agora ou daqui a pouco? Nós estamos com uma campanha de venda de canecas, né? Nós estamos aqui nas redes da caridade. Ela custa R$30, pessoal. Qual é a finalidade? Vocês compram a caneca, né? E esse dinheiro arrecadado a gente custeia não só o programa, mas também as obras de caridade lá do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Então vocês não deixam de participar dessa campanha, que é uma campanha mundial, né, Max? Para a gente vender caneca e conseguir aí equilibrar as nossas forças financeiras, né? Então, você tem o telefone aí na tela? Tá na tela, Max? Tá na tela, né? E aí você pode ligar, né? Se não atenderem hoje, que nós estamos com a nossa produção fora, né? Mas você liga e deixa um recado no WhatsApp, tá bom? Faz, eu quero uma caneca, põe o seu nome e endereço que a gente vai dar um jeito de entregar, como a gente tem feito, viu? Tá bom? Até tem um rapaz de fora que comprou a caneca, que eu não sei se... Eu falei pra Renata que nós vamos entregar. Acho que de Sorocaba, você sabe disso? Sei, tô sabendo. Tá sabendo? Então, eu me comprometi, que essa semana foi muito corrida, mas o rapaz aí de Sorocaba, eu não sei quem é o nome, você sabe? Não lembro. Também não sabe, né? Então, hoje nós estamos sem uma produção aqui, né? E aí nós vamos entrar em contato para poder entregar a sua caneca, viu? Agradecemos de antemão todos aqueles que ajudam a gente, de alguma forma, né? E vamos dando sequência aí ao programa Os que Dormem.
E é um capítulo 22, né, D'Alessandro? Do livro Os Mensageiros, que é um livro do André Luiz, né? E que é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, isso em 1944. Chico Xavier tinha 34 anos, né? Estava trazendo informações, gente, preciosas do mundo espiritual. Assim, informações claras, objetivas, simples, mas assim, com grande profundidade de conhecimento que pode mudar a nossa vida. Então, assim, se você está ocioso na vida e acha que isso é felicidade, você está redondamente enganado. Porque a ociosidade não é sinônimo de felicidade. Ter dinheiro não é sinônimo de felicidade. Porque às vezes a gente fica com essas ideias aí, né? A felicidade, é uma conquista que você vai fazer preenchendo o seu interior. O seu interior que precisa estar preenchido. Com o quê? Com coisas de valor. Valor para quem? Para o corpo? Não, valor para a alma. O que a alma gosta? A alma não gosta de ser amada? Então, para a gente amar. A alma não gosta de ter valores de consideração, de respeito, de cumplicidade? É dessa forma que a gente vai ter. Tá bom? Então, é capítulo 22, Os Mensageiros, uma obra fantástica aqui do André Luiz e com a participação fantástica do Chico Xavier, né? Então, Os que Dormem. A gente pode falar mais alguma coisa sobre esse capítulo? Wilson, D'Alessandro, Dr. Nilson? Estava lembrando agora uma outra passagem de Jesus, quando ele vai para o Monte das Oliveiras orar, e ele leva consigo os apóstolos que geralmente estavam mais próximos a ele, que é Pedro, Tiago Maior e João Evangelista, e ele pede para que eles ficassem ao pé do monte ali aguardando e orando enquanto ele subisse, né, para orar. E quando ele retorna, os três estão dormindo. Dormindo. E aí ele acorda eles e fala, por que dorme, né? Aqui viestes. E aí ele ali chama eles ali, poxa, eu pedi para vocês ficarem um pouco acordados, me ajudando, velando comigo, mas vocês dormiram. E isso se repete depois novamente. Então aí também está mostrando aí os que dormem, porque ele vem mostrar para nós que na vida a gente precisa estar sempre atento. Quando ele fala o orai e vigiai, é nesse sentido. Porque na vida a gente tem diversas atribulações, na vida a gente tem diversas dificuldades, na vida a gente passa por diversos problemas, situações. Eu não chamo de problemas, a gente poderia chamar de oportunidades de crescimento. Mas às vezes nessas oportunidades que são colocadas na frente da gente, como você estava falando que os trabalhos lá no Luiz Monteiro voltaram, e diversas casas espíritas e diversas casas religiosas voltaram, missas, os cultos religiosos, às vezes livros que são colocados na nossa mão, palestras que a gente escuta. Então são oportunidades que chegam à nossa frente para despertamento. Mas muitas vezes a gente não está desperta o suficiente para entender aquela mensagem que está ali numa palavra que um amigo vem trazer, num livro que alguém me entrega como sugestão de leitura, e eu não percebo aquilo, e eu passo essa existência dormindo. Então nessa passagem, os três apóstolos ali mais próximos de Jesus, mesmo a pedido dele, não acabam conseguindo velar com ele e acabam dormindo. Acabam ali num momento ali de grave decisão, porque naquela época Jesus já tinha consciência do que iria acontecer logo em seguida, que ele ia ser preso e a crucificação, e aí ele precisava daquele auxílio, daquele suporte, mas mesmo assim eles não conseguiram. Isso acontece com a gente também, às vezes em momentos de dificuldades, quando a gente precisa ter um despertamento maior, uma conexão maior com o alto, a gente acaba se desvirtuando aí e enveredando por caminhos aí meio, às vezes, que vão fazer que a gente tenha que fazer o retorno da vida, né? E uma coisa, então, o conhecer, o saber, ele desperta a pessoa. Então, não vamos deixar, né, doutor Nilson, os canais do YouTube que o senhor tem, que vai falar sobre... Agora o senhor está falando sobre a questão do espiritual dos animais? Os corpos multidimensional dos animais. Tá, então vamos lá, pessoal. O senhor põe Dr. José Nilson Nunes Freire. Aí tem o princípio inteligente das plantas. Que o senhor já terminou? Já terminou. O princípio inteligente das plantas. Tem o Diário de um Médico Espírita. E faz tempo que o senhor não conta um caso aqui. Diário de um Médico Espírita. E também
Tem o Evangelho de João e o Inconsciente Puro e o Espiritismo, e o Ato dos Apóstolos e a Mediunidade. E agora está começando essa coisa dos animais, os corpos de cima dos animais. Você falou para contar. Então vamos lá. Porque é do sono. O Passe é aquele grande corredor nosso, foi campeão, um grande corredor de Fórmula 1. José Carlos Passe. Ele estava no helicóptero com um amigo, o helicóptero caiu e destroçou todo. E ele levanta, ele e o amigo, diz, mas que sorte, o helicóptero ficou estragado, nós estamos inteiros. Era o espírito dele que já levantou, nós estamos inteiros. Aí ele viu o avô dele chegando. Aí ele falou, você aqui? O avô disse, eu aqui. Ele falou, mas você não já morreu? O avô disse, já. Ele disse, então significa que eu também morri? Ele disse, você agora passou para o outro lado de cá. Aí ele entrou em desespero, e meus filhos, e agora os negócios, eu tinha um bocado de coisa para resolver. Aí o avô encosta nele, põe a mão na testa e ele pega no sono. O sono naquela hora é providencial. Então a pessoa está num estado delirante, às vezes ele precisa dormir naquele momento. Ele precisa dormir, ele dorme ali naquele momento. E até mesmo nas dificuldades, às vezes o sujeito precisa às vezes do sono. E por isso que Jesus fala, como ele disse, orai e vigiai, e os discípulos ali, que também eles sabiam que estava perto do momento, porque Jesus já tinha avisado que ia ser preso, ia ser crucificado. Ali o momento também era crucial dele. Por isso que eles ainda caem no sono, porque estava já uma coisa bem terrível naqueles dias. Então ele cai no sono, por isso que Jesus chama o orai e vigiai, mas às vezes precisa, por isso que a pessoa está no desespero, às vezes eles dão um remédio para ele dormir, para ficar. Tem um caso, que eu já contei esse caso aqui, do sujeito que a noiva dele, ele desencarnou, e a noiva só pensava nesse cara, não queria saber mais de nada, pensava nele o tempo todo. Aí ela estava no hospital para desencarnar. E ela, então, desencarnou, quando o noivo aparece. Já depois de tantos anos que ele já tinha desencarnado, ele aparece para recolher ela. Quando ela vê o noivo, ela diz, não, você já morreu, eu não quero você, não. Ele entrou em desespero e o cara não sabia o que fazer, ele não sabia. Sim. Aí o diretor do hospital espiritual, já experiente, vira para ele e diz, sai. Ele saiu, o diretor encostou nela, o espírito, você vê, todos dois espíritos. E ela disse, o senhor é médico? Ele disse, sou. Ela disse, graças a Deus, eu tive um pesadelo, achei que meu noivo estava aqui. Aí ele chegou, encostou a mão na testa dela, ela pega no sono. Aí ele chama o noivo e diz, agora pode pegar ela e levar. Aí ele pega no colo e leva ela. Então você veja, tudo com sono. Esses dois casos, do passe desse. Então o sono é uma bênção, mas ao mesmo tempo, é como Jesus chama a atenção, orar e vigiar, é para dormir o necessário, não ficar dormindo o tempo todo, dormindo, como ele diz, até nas oportunidades da vida, nas coisas da vida. Não é? Pessoal, vamos fazer o evangelho? Bom, né? Bom. Então vamos lá, vai. Você abre aqui? Vamos lá. Nós temos aí alguns minutos. Instruções dos Espíritos, caiu no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 8. Então ele fala os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração, e o Cristo não vos disse? Reconhece-se uma árvore pelo seu fruto. Se, pois, os frutos são amargos, julgai que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. Se em apoio às palavras, eles se juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Quem que escreveu isso? Esse aqui, Luiz em Bordeaux, 1861. Tá. O verdadeiro profeta é aquele que está trabalhando nas virtudes, né? Então ele não está dormindo diante das oportunidades da vida, ele está bem desperto, como fez a
a reflexão do Wilson, os grandes apóstolos, né? Podemos esquecer de Lázaro, né? O Lázaro vai ser um testemunho da missão de Jesus, o profeta, o enviado de Deus, né? O Lázaro vai ser depois perseguido, né? Então, muito bonito uma doença, catalepsia, no caso de Lázaro, mas ele é o primeiro testemunho cristão, né? Ele vai ser perseguido, conforme explica o senhor José Herculano Pires. E ele manda levantar e acordar. Isso, né? É como se falasse pra gente, levanta e acorda aí. Exatamente. Para de ficar... Então, quem quiser ser realmente cristão tem que estar sempre, né, com essa visão de estar... desatento com a vida, né? Doutor Nilson, nós estamos chegando no final. Esse profeta aí que ele disse, na frase dele que ele dá do lado, levanta e anda. É como se ele dissesse para cada um de nós, levanta e anda. Então, o profeta, ele significa, profeta é médium. E todos nós somos médios. Agora, nós precisamos ter cuidado para não ser médio de forças trevosas, ser médios das virtudes ensinadas por Jesus. Por isso que nesta grande crise que a humanidade está atravessando, precisa urgentemente trazer o Jesus para a tona, para ele ver o seguinte: nós precisamos do modelo e do guia. Na humanidade não existe modelo e guia igual a Jesus. Está na hora da sociedade refletir o que é que este mestre está nos ensinando, o que é que esse mestre está querendo que nós possamos aprender. Não é? Certo. Wilson, não, é que eu estou meio preocupado porque acho que faltam uns 10 minutos, é nesse sentido, que é para avisar a produção que a gente daqui a pouco vai acabar, senão o pessoal vai embora, aí não esquece da gente aqui, né, Wilson? 13. Ainda frente a essa leitura aqui dos falsos profetas, às vezes a gente vê, a gente se ilude, aliás, nem vê, a gente se ilude com diversos comportamentos que a gente vê fora de algumas pessoas, personalidades. Hoje é muito comum aí com as mídias, com as redes digitais, a gente vê artistas ou grandes influenciadores que conseguem reunir milhões de pessoas como pessoas que assistem às suas citações, às suas lives, né? Principalmente no YouTube, no Instagram. E a exemplo do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, se a gente for ver, foi o que aconteceu. Ele, apesar de ter uma vida ali boa com seu pai, ter de tudo do bom e do melhor, né, apesar que tinha que trabalhar para manter aquilo, ele decide ir embora para o mundo atrás de oportunidades e atrás de prazeres que às vezes foram passados para ele de uma forma equivocada. E quando ele acorda, né, depois que ele vive aquelas experiências que ele queria viver, porque na visão dele, naquele momento, aquelas experiências seriam mais prazerosas, melhores, e são experiências, ele não deixou de vivenciar, não deixou de aprender, porque foi um aprendizado. Na hora que ele acorda e tem o despertamento, verdade, e aí tem uma citação que fala, e acordando, o filho resolve voltar. Então, quando a gente acorda, a gente resolve voltar para a casa do pai. Então, é o exemplo aqui que ele caiu aqui hoje nos falsos profetas. Às vezes a gente se deixa levar pela massa, às vezes a gente se deixa levar por influência de algumas pessoas que começam a passar algumas ideias equivocadas, mas que naquele momento, ao a gente escutar, a gente acha que aquela ideia vai ser boa pra gente e a gente vai atrás. Então a gente tem que tomar muito cuidado, quando ele fala aqui, os falsos profetas, a gente vê realmente pelo trabalho que ele deixa, pelo trabalho que ele executa, em prol de todos e de tudo, e não só de si. Porque Emmanuel fala que o bem só é bom quando é bom para todos. O bem, quando é bom só para mim, aí é mal. E a gente vê isso hoje muito, principalmente na política, às vezes em algumas atitudes de pessoas que comandam a nossa sociedade, né? Lutam pelo seu bem, mas esquecem o bem da sociedade. No campo da mediunidade, uma pessoa assim que despertou foi a senhora Ivone Amaral Pereira, né? 3 encarnações com suicídio. Aí ela descreve no livro Recordações da Mediunidade que ela viria nessa encarnação com todo o organismo, o perispírito debilitado, surda, cega. Mas Charles falou, você tem como ferramenta a mediunidade a serviço de Jesus, queres? E ela é um testemunho cristão da mediunidade. Graças à atitude dela, hoje nós temos o Centro de Valorização à Vida, porque ela pegava naquele momento os jornais que morria o suicídio, porque as pessoas não eram nem enterradas, né? Pela tradição na época da nossa igreja
católica romana, né, com todo respeito, mas ela fazia oração. Vê o exemplo dessa notável trabalhadora, despertou perante o convite de Jesus. Imagina ela na espiritualidade. Será que ela não está hoje trabalhando do lado, por exemplo, de Maria, na colônia aos suicídios, né? Então você vê que quando a pessoa desperta, é um despertamento para o espírito imortal. Ninguém segura, né? E doutor Nilson, o que o senhor pode falar desse despertamento aí que a gente... O Espiritismo é um convite para a gente despertar, né? O Espiritismo é uma das bênçãos que Jesus deixou para a sociedade, porque o Espiritismo, a sede do Espiritismo é no coração do Cristo, de Jesus. Porque o Espiritismo ele vem trazer o Cristo de volta, que o Cristo foi desviado com dogmas, com interesses mesquinhos, houve um desvio. Então o Espiritismo traz de volta. Então nós espíritas temos que ficar atentos que uma das finalidades principais do Espiritismo, fora do conhecimento que vai nos ensinar, é ir na direção do Cristo. E na direção do Cristo você não tem erro. Porque na direção do Cristo, por exemplo, você imagina os dirigentes das nações, os que ocupam cargos importantes, como os ministros do Supremo, deputados, senadores, governadores, toda essa gente. Eles tinham que se mirar o diretor do planeta, o espírito mais evoluído do planeta, que dirige todo o planeta. Ele, quando encarna, olha como é que ele está dizendo para os dirigentes, para todos os dirigentes: eu vim aqui para servir, não é para ser servido. É uma lição danada. Eu vim para servir. Não é crítica ao Supremo, que agora, se você criticar o Supremo, você pode por favor, eu não quero problemas com o programa. Por favor. Nossos patrocinadores, uma vez que saiu, porque saiu tudo quanto é jornais, uma lista de compras que o Supremo tinha que fazer, vinho tal, coisa tal. Você imagina o Cristo dizendo: eu vim para servir, e o camarada está querendo vinho tal, caviar de tal jeito. É hora para eles pararem para ver. Diz: olha, nós precisamos se mirar. O Cristo dizendo: o maior é quem serve mais, quem ama mais. Olha o que ele está dizendo para todos nós. Então a pessoa não tenha dúvida. Você quer saber se o profeta, ou seja, o médium, é falso ou não? Olhe se ele está indo nas fileiras das virtudes divinas ensinada por Jesus. É alguém que vive praticando o amor? É alguém realmente do bem? É alguém da caridade? É alguém da fraternidade, da humildade, da simplicidade? Se ele pode ficar certo que não é falso profeta. Aliás, lá no consultório, quando eu converso com a pessoa, você quer acertar um político bom? Quer acertar a pessoa certa? Vê o que ele já fez na vida dele, desde a infância dele até agora. Se ele vai ser político, ele fala assim: se eu entrar como político, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ele não vai fazer nada. Porque o cara que já faz, ele não precisa falar. Porque o respaldo dele é o trabalho que ele já fez. Então não conhece o cristão lá pelas suas obras? Obra de transformação moral, mas a obra também que ele pode deixar na área social. Então é assim, falta muito mais observação da gente, porque a gente critica muito os outros, mas na hora da gente também se posicionar, a gente tem as nossas dificuldades, né? Então, acho melhor a gente não falar mais desse tema, né, Zé Nilson? Porque não tem problema aí, Wesley? Não tem problema, não, porque a gente tem muito respeito. Deixa eu dizer, o espírita precisa ter respeito com o Supremo, com a Câmara de Deputados, com o Senado e com a instituição Presidente da República. Porque são colunas da democracia. Alguns ministros é problema dele, não tem nada a ver com o Supremo. Alguns deputados, alguns senadores é problema dele. Existe uma quantidade pequena de políticos que são meio atrapalhados um pouco, que é o que o Chico Xavier chamava, são menos bons, mas é minoria, não chega nem 10%.
Mas faz um barulho, hein? Faz barulho. Agora, tem 40% que já são muito bons e tem 50% que Maria vai com as outras. Não é carne, nem é peixe, não é sal, nem açúcar. Precisava aumentar um pouco os melhores para ele acompanhar. Dá até música isso aí. Hein? Dá até música, né? Não é sal, nem açúcar, não é carne, nem peixe. Bom, e aí, Wilson, vamos... Eu fico preocupado aí porque nós agora estamos no final mesmo. Eu queria que vocês encerrassem. Eu estava lembrando daquela passagem do discípulo que chega para o mestre quando ele está cuidando do jardim lá e pergunta, né, mestre, se eu soubesse que vai desencarnar amanhã, o que o senhor faria, né? E ele lá cuidando do jardim, ele quietinho, ele fala nada, continuaria cuidando do jardim, porque ele, é aquilo que você falou, ele já fez o que tinha que fazer durante a sua vida, então estava tranquilo, não precisava sair correndo em busca de nada, em busca de nenhuma resolução. É simples. Então, o nosso papel na sociedade é esse, é fazer todo dia um pouco para a gente, quando desencarnar, ter a consciência que fez o que a gente tinha que ter feito. E, na medida do possível, auxiliar os que estão à nossa volta sem julgar. Às vezes a gente olha para a atitude do outro e fala assim, nossa, mas o cara está totalmente equivocado. Mas às vezes a gente quer cobrar o outro que ele leia uma bela enciclopédia, mas quando ele não teve nem a oportunidade de ser alfabetizado quando era criança. Então como é que ele vai ler uma enciclopédia? Ô Wilson, enciclopédia para os mais novos aí, eu não sei se pega, D'Alessandro, é o Google, né? É o Wikipédia. É o Wikipédia. Ah, tá bom. Não, só para... Conhecer uma base. Mas é isso. Então, muito obrigado e agradeço. E a gente deve aí a enciclopédia, ao Google de hoje, ao Wikipédia aí, aos primeiros que foram Diderot e D'Alembert, que reuniram todo o conhecimento em compartimento e formataram a enciclopédia. Então, o Conhecer, a Barça, né? Mirador, eram as coleções. Então, esses são os caras que iniciaram, né, doutor? Iniciaram, fizeram dicionário. Era dicionário, você imagina. Os meus meninos, quando estavam fazendo alguma coisa errada, eu digo, vou dar o dicionário de Jânio Quadro para você ler. Ele, não precisa dar. Porque Jânio Quadro lançou um dicionário. Vou dar para você. Ah, de Jânio Quadro? Jânio Quadro lançou um dicionário, eu ameaçava o dicionário de Jânio Quadro, ou senão você vai ler Camões. Ah, Camões ali, a Lusíada. Os Lusíadas, aquele livro pequenininho, os Lusíadas. Apavorava a criança. Tá bom. D'Alessandro, vamos dar você encerrar aí, por gratidão favor. Por acolher na vossa casa esse tema tão abrangente e profundo. O espírito pode repousar seu corpinho físico ou o corpo espiritual, mas o espírito em si jamais dorme, né? Há uma lei que pulsa no universo, a lei do trabalho e o convite de Jesus a amarmos incessantemente, que o amor do Cristo permaneça em vosso coração. Certo. Wilson, quer dar Eu já finalizei, é isso aí que eu tinha falado, é para que a gente se esforce o máximo possível para dormir o menos possível. Certo. E dia 12 agora, de setembro, vai voltar o programa Fronteiras na Ciência com o nosso amigo professor Jadir Albino. Você sabia dessa? Está voltando agora. Ótimo. Dia 12 de setembro, domingo, às 19 horas, na Santa Cecília TV. Doutor Nilson. O Jadir tem feito um belo trabalho e, mais uma vez, vamos desejar muita sorte para ele. Não, as pessoas, muito obrigado por você ter assistido até agora o programa. E a frase forte que tem que ficar em todos nós é a frase vigiai e orai, que é a frase do Mestre Jesus. Tudo do Mestre Jesus é preciso a gente ter cuidado e observar mais. Ótimo. Então, pessoal, um bom sábado para todos nós, né? Um bom fim de semana, que todos possamos aí refletir sobre esse tema, a questão, por que às vezes a gente está dormindo tanto, né? Por que a gente está tão apagado na vida, e para que a gente tenha forças, bom ânimo e desperte para a vida, né? Não se deixe levar pelo desânimo, não. Não se deixe levar, às vezes, pelo nervosismo que o mundo está passando. A gente está vendo tantos conflitos aí, lá no Afeganistão, né? Então, assim, são situações que merecem toda a nossa consideração de solidariedade para que seja diminuída essa dor desse povo, das pessoas que estão envolvidas,
é um momento dramático da vida desse povo. No Haiti também, né? Hã? E no Haiti. No Haiti também, que teve o terremoto, os abalos, sismos. Então, assim, o mundo está passando por muitas situações de grande dificuldade. Nós não podemos jamais dormir nesse aspecto. A gente tem que estar sempre desperto, a preocupação com o bem-estar do nosso próximo, fazendo com que a gente esteja desperto para a vida. Então, que a gente siga a nossa vida em paz e vamos nos encontrar no próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço a todos e até a próxima vez.